nunca fez tanto sentido o velho dito do Ulisses Guimarães sobre o Congresso Nacional. Quando alguém reclamava que essa legislatura tá ruim, tá desqualificada, ele dizia: espere a próxima. Pois é. O Congresso Nacional Brasileiro, um grupo de bolsonaristas eleitos na Câmara e no Senado, tem virado toda semana um palco para circo e espetáculos. Não tem uma semana sem uma atrocidade que os bolsonaristas digam no plenário da Câmara, nas comissões, ou que eles convoquem uma enxurrada de ministros para ficar protagonizando absurdos, como falar do CPX, da relação do governo com o tráfico de drogas, enfim, como uma passarela de fake news. É um festival de bizarrices. Mas, afinal, qual é a estratégia dos bolsonaristas na Câmara Federal? E mais do que isso, o que nós podemos fazer para recuperar um mínimo de decoro, dignidade, função social para o parlamento brasileiro? Esse vai ser o tema de hoje do nosso Café com Bolos. Mas antes da vinheta, recado aqui para vocês que estão acompanhando a gente no YouTube. Vai lá, segue o nosso canal, aperta. A gente tem feito vídeos aqui praticamente diários. Você que está vendo por outras redes, pelo Instagram, pelo Facebook, depois vai lá no YouTube e acompanha a gente, que a gente está produzindo lá, porque o YouTube não pode ser terra apenas da extrema-direita. E aí, tem tempo para um cafezinho? Para fazer um bom café, meu bem. Como é bom estar num país que voltou a respirar. O Lula não só acabou com o cercadinho do Palácio do Alvorada, aquele lugar que o Bolsonaro ficava dando entrevista, falando pros seus apoiadores, gravando vídeo pra não sei onde, falando todo tipo de absurdo, de Golden Shower até às 5, enfim, aquilo não tem mais. Agora, para além disso, essa semana, o Lula acabou com o cercado do Palácio do Planalto. Já o Palácio do Planalto tinha uma cerca já há muitos anos que impedia as pessoas de acessarem, e o Lula essa semana simbolicamente retirou a cerca como um sinal de um governo aberto para a sociedade. E também como um sinal de que nós não podemos temer aqueles terroristas, canalhas, golpistas do 8 de janeiro que quiseram dar golpe de Estado da maneira mais grotesca possível. Agora, já que o cercadinho do Bolsonaro no Alvorada acabou, os bolsonaristas estão querendo reeditar outro cercadinho, dessa vez no Congresso Nacional. É impressionante, todos os dias tem algum episódio desse. Um vai lá com peruca, o outro vai lá e fica xingando o ministro do Supremo, o outro vai lá e faz fake news sobre a Bíblia, e por aí vai. Aquela dinâmica do Bolsonaro no cercadinho, falando todo tipo de atrocidade, eles estão levando para a Câmara Federal. A estratégia não é nova, ela está baseada na ideia de economia de atenção. Ou seja, eles ficam fazendo esses episódios que vão bombar na rede social, que vai lacrar, que vai ter grande engajamento, jogando com esse algoritmo da rede para conseguir colocar nos termos deles, por mais alucinados que sejam, parte do debate público nacional. O que os bolsonaristas fazem, por mais que pareça simplesmente despreparo, desqualificação, falta de noção, tem um método. Quando eles vão todos os dias lá, quando eles vão no plenário, quebram o decoro da maneira mais abusiva, interrompem quem tá falando, ficam gritando igual quinta série e por aí vai. Quando eles fazem isso, não é só despreparo, é preciso dizer despreparo, desequilíbrio psicológico e tudo mais, mas é também uma estratégia de comunicação, uma estratégia que está atrelada a jogar com engajamento nas redes sociais. A ideia é uma criação permanente de factoides. Por exemplo, quando eles ficam convocando ministros para ir para as comissões. Como é que funciona essa história? Bom, a Câmara, assim como o Senado, tem várias comissões. Então tem lá, a Comissão de Segurança Pública, que é uma que os bolsonaristas têm colonizado. Aliás, parabenizar a paciência do meu colega de bancada e companheiro Henrique Vieira, que tem nos representado na Comissão de Segurança Pública fazendo esse enfrentamento. A Comissão de Constituição e Justiça, pela CCJ, ela é tida como a mais importante da Câmara, porque todos os projetos de lei passam por ela para avaliar a constitucionalidade ou não. A Comissão de Fiscalização
fiscalização financeira e controle, né, onde eu tive um debate, porque apresentei uma questão de ordem, porque também virou um outro cercadinho bolsonarista. A presidente é a Bia Kicis, uma bolsonarista de carteirinha. Eles têm uma certa maioria na comissão, eu tô lá também como membro da comissão. Na reunião passada da CFFC, Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, tinha, sei lá, 8 requerimentos de convocação de ministros. E aprova, né? Aí transforma em convite, porque convocação é obrigatoriedade, convite é a partir de um acordo político, mas enfim. E os ministros vão lá. Flávio Dino foi um monte de vezes, o Silvio Almeida foi, agora a Margarete Menezes foi na da Cultura, o Wellington Dias foi esses dias. Eles vão fazendo esse processo de levar para criar factoide, para falar os disparates que eles falaram. Isso ficou publicamente, todo mundo viu os debates, até foram derrotados os debates, porque além de tudo tem essa desqualificação, né? A falta de argumento, a falta de capacidade, mas gerava aqueles cortes para a internet e alimentando o público dele. Bolsonaro fez isso durante 4 anos como presidente da República. Ele ficava se comportando não como um governante, um estadista, ele ficava se comportando como um animador de torcida. E lá, puxando, agitando, tensionando. E os bolsonaristas seguem a mesma escola. Agora, o parlamento brasileiro, muito embora tenha o tiririca, não é um circo. E não pode ser um circo no pior sentido da palavra, e com todo respeito aqui aos artistas e profissionais que trabalham com circo, que é maravilhoso, sempre que eu posso levo minhas filhas para assistir, mas no sentido de que o parlamento não pode ser entretenimento. O parlamento não é diversão. O parlamento é um espaço sério, é um espaço onde se legisla. É o poder responsável por fazer as leis, por rever as leis, por alterar as leis no país. Se ele fica totalmente moldado por essa lógica da lacração, por essa lógica do algoritmo, a produção parlamentar vai para o espaço. A gente tenta, não é? Muitos de nós tentamos. Eu sou relator em comissões, não vamos para a comissão para ficar fazendo chicana igual eles. Eu sou relator de mais de 15 projetos em comissões, analisando cada um dos projetos para poder fazer o relatório. Sou relator agora do programa de aquisição de alimentos com cozinhas solidárias. Já apresentamos um punhado de projetos de lei e estamos fazendo debate sobre eles na Câmara. Estou em 5 comissões diferentes e vários outros parlamentares do campo progressista também. Nós estamos lá para poder, enfim, fazer o debate político, disputar politicamente. O parlamento é sim espaço de divergência, não é espaço, não é ali não é, o silêncio dos cemitérios, não é uma calmaria. Historicamente, o parlamento é espaço do embate. Só que o embate tem que se dar com um mínimo de qualidade política e com um mínimo de respeito. Os bolsonaristas já há muito tempo atravessaram essa fronteira. Não estão preocupados com legislar, que é a função do parlamento, não estão preocupados por um embate político verdadeiro, correto, em torno de ideias, estão preocupados em fazer a todo momento lacração para gerar engajamento nas redes sociais. Isso contamina esse ambiente. Para fazer isso, muitas vezes, como foi o caso lá do Nicolas Ferreira com a peruca, com aquele episódio de transfobia e de vários outros, eles quebram o decoro parlamentar. Por isso, o debate que nós vamos ter que fazer, mas precisa não só lá de dentro, precisa de uma pressão da sociedade também de fora, né, de quem vota, precisa ter esse ponto, é botar o Conselho de Ética para funcionar. Mesmo o Arthur Lira, que não é alguém de esquerda, é o presidente da Câmara dos Deputados, tem colocado em várias reuniões e colocou publicamente que não dá para ficar assim. Não dá para chegar os bolsonaristas lá, truchando tudo, falando todo tipo de absurdo, de insanidade, produzindo fake news na Câmara, e o Conselho de Ética não funcionar. A gente espera que o Conselho de Ética funcione com suspensão de mandato, com cassação de mandato, para que a gente consiga minimamente estabelecer, elevar um pouquinho o nível, estabelecer um nível mínimo para o parlamento brasileiro. Essa vai ser uma batalha dos próximos meses, e ela é muito importante, porque se não vencer agora, descamba. É daquele jeito. Vai piorando a cada dia. Gente, de verdade, bancar o parlamento é caro para a sociedade, porque tem as equipes, as assessorias, toda a estrutura do parlamento. Então, o parlamento tem a obrigação e o dever, assim como todos os outros poderes, vale o mesmo para o judiciário, o mesmo para o executivo, de servir a sociedade. Nós estamos lá diariamente buscando travar um bom combate e fazer um bom debate, fazer com que o programa que foi eleito nas urnas no ano passado seja aplicado, discutir o tema, por exemplo, essa semana nos posicionamos no tema dos aposentados, apresentamos um projeto de lei contra os empréstimos consignados fraudulentos que corroem parte das aposentadorias de brasileiros, discutimos a questão do projeto que foi aprovado, e aí sim é produção parlamentar que a gente espera em relação
as crianças e pessoas com autismo de forma geral não precisarem ficar fazendo uma renovação de laudo que é absurda, porque o diagnóstico é um só, e vários outros temas. O projeto das cozinhas solidárias que nós queremos tornar lei nos próximos meses. Sou vice-presidente da comissão do Minha Casa Minha Vida e estamos fazendo vários aperfeiçoamentos no programa Minha Casa Minha Vida. Tem esses debates reais. É para isso que o Congresso é pago pela sociedade. É para isso que o Congresso é eleito pela sociedade. E por isso, não basta ter só as nossas vozes lá. É importante que as vozes de cada um de vocês que acompanha a gente aqui nas redes, no Café com Bolos, quem vota, pode ter votado em mim ou em qualquer outra pessoa, que cobre que o Congresso produza aquilo que ele deve produzir. Debate político qualificado sobre o país e leis que estejam à altura dos avanços que a gente precisa na sociedade brasileira. Nós estamos lá travando a batalha, todos os embates em Brasília. Contamos com a ajuda de vocês. Esse foi mais um Café com Bolos. Para fazer um bom café, meu bem.